A Assembleia aprova projeto que garante às pessoas com diabetes o direito de monitorar a glicemia e aplicar insulina em locais públicos. Seminário reúne em Xanxerê profissionais que atuam na educação de crianças e jovens com deficiência. A audiência pública discute situação estrutural das escolas da rede estadual de ensino. E mais, o lançamento da segunda etapa da campanha Adoção Laços de Amor da Assembleia Legislativa. Agora, no Notícias da Semana. Deputados que percorrem o estado para as audiências públicas do orçamento regionalizado estiveram reunidos com a população do sul catarinense para definir as ações que a comunidade local quer ver incluídas na peça orçamentária do ano que vem. As 4 regionais visitadas escolheram demandas em áreas como saúde e infraestrutura. Em Criciúma, um grande público participou da audiência promovida pela Comissão de Finanças e Tributação. Era tanta gente que o evento, que inicialmente seria realizado num outro espaço da Associação Comercial e Industrial da cidade, teve que ser transferido para o auditório, bem maior, da entidade. Nós vemos grandes agremiações vindas dos municípios da ANREC que pautam, na verdade, pela melhor qualidade na área da saúde, na área de infraestrutura e de mobilidade urbana. Representantes de 12 municípios da região elegeram 3 prioridades para o orçamento do estado em 2017, nas áreas de saúde e infraestrutura. A pavimentação da SC 440 no trecho entre Uruçanga, Santana, Barro Branco, a implantação do contorno viário de Cocal do Sul e a construção do Hospital Regional de Criciúma. Eu saio muito empolgado, muito entusiasmado desse processo, porque houve uma participação maciça. O critério que está estabelecido hoje é quem se organiza e é por votação, né? Portanto, as 3 prioridades que foram elencadas, eu tenho a certeza e a convicção que, principalmente com a votação do orçamento regionalizado, nós possamos startar e tirar do papel no ano 2017. Depois de Criciúma, foi a vez de Braço do Norte. O evento reuniu lideranças locais para a discussão das prioridades e o resultado da audiência contemplou as mesmas áreas, a de infraestrutura e saúde. Em primeiro lugar, os presentes elegeram a conclusão das obras do Hospital Santa Terezinha, em Braço do Norte. Em segundo, a construção do contorno do anel viário do município, seguido pela pavimentação da SC 435, no trecho entre São Martinho e São Bonifácio. É a Assembleia Legislativa delegando à população regional a oportunidade da escolha. Não cabe ao deputado apontar com o dedo qual é a prioridade da comunidade. Cabe à sociedade organizada fazer essa discussão e o parlamentar trabalhar na articulação para que esses projetos possam ser implementados. Em Tubarão, a audiência pública aconteceu no Salão Nobre da Unisul. Mais uma vez, as prioridades eleitas são as das áreas de saúde e infraestrutura. Em primeiro lugar, a pavimentação asfáltica da SC 390, na Serra do Mar, rodovia Ageu Medeiros. Depois, a construção de uma policlínica em Tubarão e a pavimentação da SC 442, que dá acesso ao aeroporto de Jaguaruna. A sequência da Serra Mar, que é essa rodovia Ageu Medeiros, continuando o orçamento. Também a questão da construção de uma policlínica, que é muito importante na região, nós não temos em toda a região. E também um outro acesso, uma outra pavimentação ligando o aeroporto regional de Jaguaruna. Uma vez que ele se transformando em aeroporto de carga, o acesso que tem hoje seria preferencialmente para cargas. E nós teríamos agora um acesso de passageiros. Então, acho que ficou bem contemplada as prioridades dentro do orçamento do Estado. Já em Laguna, a audiência aconteceu no sábado pela manhã. Diversas lideranças locais e representantes dos 6 municípios que fazem parte da área de abrangência regional decidiram eleger prioridades nas áreas de segurança pública e infraestrutura. São elas a pavimentação do trecho da SC 437 entre a BR-101 e Imaruí, passando por Pescaria Brava, a pavimentação do acesso norte da BR-101 à Laguna, na SC 434, via Barbacena e Praia do Mar Grosso, e, por último, a construção do quartel da Polícia Militar de Laguna. Decisão essa que foi comemorada pelo comandante da guarnição especial da PM da cidade. Fortalece a questão de segurança pública, traz motivação ao policial militar, que pode contar também com uma estrutura digna da atividade que exerce, e a própria população de Laguna, Pescaria Brava e todas as pessoas que vêm aqui para o município de Laguna vão contar com uma estrutura do Estado de segurança pública
realmente adequada para atender as demandas da sociedade. Ao final do encontro, o deputado estadual do PP, José Milton Schaefer, que coordenou os trabalhos em Laguna, fez uma avaliação positiva do ciclo de reuniões que elegeram as demandas do sul catarinense. Nós temos visto que na maioria das regiões, cerca de 40%, 50% dos itens que têm sido priorizados, a cada ano têm sido executados e também priorizados pelo governo do estado. Por isso, eu avalio como muito positivo. Isso referenda também o trabalho de todos nós, deputados estaduais, que passamos, a partir de hoje, a defender as prioridades que entendemos serem verdadeiras, escolhidas pela população. Eu entendo que essa peça, do orçamento, que é o orçamento regionalizado, passa a ter o aval da comunidade e, por isso, o reconhecimento de todos nós, deputados estaduais. Falando em audiência, a situação estrutural das escolas estaduais e o planejamento para a realização de melhorias e reformas nessas instituições foram tema de debates no Legislativo na semana que passou. Os deputados defendem um plano de investimentos do governo para obras necessárias. A audiência pública realizada no auditório Antonieta de Barros foi promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. O presidente do colegiado, o deputado Antônio Aguiar, do PMDB, comandou o debate. O parlamentar afirmou que recebe constantes reclamações da comunidade escolar sobre a estrutura considerada precária de grande parte das 1.090 escolas da rede estadual de ensino. Uma escola que precisa de uma reforma mínima e não é feita no tempo adequado, dali 2, 3 anos, a reforma que era de 5, 10 mil, vai gastar 100, 200, 300, 500 mil reais. Isso não é cuidar do dinheiro público. Nós temos que cuidar do patrimônio. E esse cuidar do patrimônio tem que partir, sim, do secretário de Educação. Participaram do debate professores e outros profissionais da educação vindos de várias regiões do estado. Os representantes do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino de Santa Catarina, acompanharam a audiência e reclamaram da situação das escolas estaduais. De um modo geral, as escolas estaduais elas estão bastante precarizadas, por falta de investimento do próprio governo do estado, que é o responsável por essa manutenção, e sem contar as escolas que estão em reforma e estão demorando muito para sair essas reformas, Não tem nenhuma que sai no prazo fixado pelo edital e assim por diante. O Ministério Público do Estado também acompanha a falta de estrutura das escolas da rede estadual de ensino. O promotor de justiça Davi do Espírito Santo, titular da Promotoria em Defesa da Educação na capital, participou da audiência. O Ministério Público já tem instaurado inquéritos civis para apurar essas situações e, mais recentemente, especificamente no caso das escolas estaduais sediadas em Florianópolis, a 25ª Promotoria vem trabalhando num projeto que já começou a sua fase de execução de vistoria de todas as escolas que estão em Florianópolis. A ideia é que se tenha na promotoria uma avaliação completa de cada uma dessas unidades. O debate reuniu vários parlamentares que lamentaram a ausência do secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps. O secretário enviou o chefe de gabinete, Mauro Tessari, para acompanhar o debate e elaborar um relatório sobre a audiência. A deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, é a vice-presidente da Comissão de Educação. Ela é responsável por um levantamento em todo o estado sobre a situação estrutural das escolas e afirmou que o objetivo da audiência pública é exigir do governo um plano de investimentos para a realização das obras necessárias. Nós precisamos ter um programa permanente de investimentos e manutenção, porque muitas coisas poderiam ser evitadas se tivesse a manutenção adequada. Então você não faz manutenção e quando a escola está totalmente deteriorada, é que se pensa um plano de aplicação. E veja a seguir, deputados buscam a criação de uma linha especial de crédito para ajudar os suinocultores a enfrentar a crise que atinge o setor. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana.
Deputados da Comissão de Agricultura e representantes de entidades ligadas ao agronegócio voltaram a discutir alternativas para enfrentar a crise que atinge a suinocultura. Uma das sugestões é buscar junto ao governo federal a criação de uma linha de crédito para ajudar os produtores. Santa Catarina é o estado brasileiro que mais produz carne suína. Segundo dados da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, existem cerca de 8 mil produtores no estado. A cada ano são produzidas mais de 800 mil toneladas de carne de porco. Mas o setor, que representa uma importante fonte de renda para a economia do estado, está em crise. Está faltando milho, está faltando dinheiro para a produção. Hoje, para produzir um suíno, ele vai em torno de R$4 o quilo e estamos vendendo a R$3. Então, temos mais de R$100 de prejuízo por quilo por animal, né? Então, essa é a grande diferença. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos foi um dos participantes da reunião especial da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Em pauta, a crise na suinocultura e o abastecimento de milho. Santa Catarina consome 6 milhões de toneladas do cereal por ano, mas produz a metade disso. O que não é produzido precisa ser comprado no Centro-Oeste, o que encarece a produção por causa do frete. O próprio Losivânio apontou o que precisa ser feito para acabar com a crise no setor. Essas medidas de refinanciamento de dívidas, liberação de créditos para que o produtor possa comprar o milho e continuar na atividade e liberar o PIS e COFINS são essenciais e urgentes, não dá mais para esperar porque a desistência da atividade é muito grande. A reunião também contou com a participação da gerente de operações da Companhia Nacional de Abastecimento, Maria de Lourdes Niekotter. Ela falou sobre como o governo federal vem lidando com o problema do milho. A Conab, o governo federal, ele continua ofertando milho para os pequenos criadores, principalmente os produtores independentes. O grande clamor destes criadores é que seja aumentado o limite da cota. Hoje ainda continua 6 mil quilos e a intenção deles é que o governo passe para no mínimo 15 mil quilos. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázari, e o presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura, deputado José Neascari, confirmaram a crise no setor e que medidas precisam ser tomadas para auxiliar os produtores. Se por um lado a gente tem notícias boas de que está abrindo o mercado externo, principalmente o da Coreia do Sul agora, que o governador e uma comitiva estiveram lá para tratar dessas questões, por outro lado, nós temos um pessimismo interno nesse sentido. E é preciso encontrarmos alternativas, sugestões aos governos estadual e federal, no sentido de minimizar a crise e de encontrar alternativas de crescimento. Essa é a nossa missão. Nós precisamos de um crédito emergencial para atender a demanda do setor, um crédito a ser liberado possivelmente via Banco do Brasil. Nós precisamos garantir a isenção do PIS e COFINS para a aquisição de insumos, principalmente do milho, e precisamos aumentar a cota do milho distribuído através da Conab, elevando para 15 toneladas por produtor. Essas 3 medidas, se adotadas, eu tenho certeza, representarão um alento importante para esse importante segmento da economia catarinense. Já no âmbito da CPI, que investiga a comercialização de medicamentos falsificados em Santa Catarina, deputados debateram o uso indiscriminado de suplementos alimentares e hormônios anabolizantes. A reunião contou com a participação do presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina, ouviu o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Alexandre Rou. O médico apresentou várias informações sobre o uso de suplementos alimentares e anabolizantes. Segundo ele, no ano retrasado, mais de 180 suplementos de diferentes marcas foram retirados do mercado europeu. Muitos continham substâncias não autorizadas ou algum tipo de medicamento. Segundo ele, a situação no Brasil deve ser semelhante ou até pior. Ele falou sobre os riscos para a saúde. Existem alguns suplementos que omitem algumas coisas e algumas dessas coisas que deveriam estar no rótulo, na realidade, não são suplementos. Eventualmente são medicamentos, são substâncias que não são permitidas. E aí o suplemento vai para uma outra categoria que começa a fazer mal realmente. Pode acelerar o coração, dar tremor, fazer efeitos colaterais no fígado, no rim, no coração. Então esse cenário precisa ser bem diferenciado. O médico também falou sobre o uso de anabolizantes, hormônios sintéticos que imitam o hormônio testosterona.
testosterona, muito utilizado por atletas para melhorar o desempenho. Segundo Alexandre, os anabolizantes devem ser vendidos apenas com receita médica, mas podem ser encontrados principalmente em academias de musculação. Ele citou o uso de receitas falsificadas e até de anabolizantes para animais. O endocrinologista reforçou os efeitos colaterais do uso da substância. Alteração de fígado, alteração de rim, alteração de coração, alteração de pele, acne, você pode ter infertilidade, a mulher pode ter lesão na mama, pode alterar a menstruação, pode causar até a morte. Então esse é um cenário muito mais grave, porque esses suplementos na realidade não precisam receita médica, anabolizantes só deveriam ter acesso por receita médica para quem tem alguma doença. Então esse cenário é extremamente perigoso. Os 3 deputados que participaram da reunião da CPI avaliaram positivamente o depoimento do presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e destacaram a preocupação com os efeitos do uso de suplementos e anabolizantes. Existe o problema, esses pacientes, essas pessoas estão sendo vítimas da própria decisão até de usar, às vezes por má orientação ou por uma fixação num culto ao corpo, de usar medicamentos anabolizantes. Que causam tantas lesões orgânicas, e levando muitas pessoas, inclusive, à morte, como já sabe de casos. A situação no Brasil é realmente grave do ponto de vista do acesso a anabolizantes e suplementos alimentares que podem ser falsificados, que vêm de outros países, veterinários, e que hoje esse uso está quase indiscriminado, assim. Mais uma vez, a CPI contribui de uma maneira efetiva para que nós possamos alertar a população e, acima de tudo, esclarecer o público a respeito do grande problema chamado anabolizante. Preocupação com a saúde também no plenário da Assembleia, onde os deputados aprovaram um projeto de lei que atende um contingente expressivo de catarinenses que têm diabetes, Cláudia. Pois é, a matéria garante a essas pessoas o direito de monitorar a glicemia e também aplicar a insulina em locais públicos. O Brasil é o 4º país no mundo em número de pessoas com diabetes. A estimativa é que 12 milhões de brasileiros tenham a doença. Em Santa Catarina, calcula-se que 135 mil pessoas sejam diabéticas, o que equivale a 2.650 casos para cada 100 mil habitantes, bem acima da média nacional, que é de 2.276 diabéticos para cada 100 mil habitantes. A partir de agora, essa parcela da população deverá ter garantido o direito de realizar a aplicação de insulina e de fazer o exame para controle de glicemia em locais públicos, inclusive em edifícios privados de uso coletivo. A iniciativa de apresentar o projeto de lei foi do deputado César Valduga, do PCdoB. De acordo com ele, os diabéticos vinham se sentindo constrangidos pela rejeição da prática por parte da população. O projeto foi aprovado em plenário e agora aguarda sanção do governador. Para quem descumprir a lei, a matéria prevê penalidades que vão de advertência a multa, que pode chegar a R$50 mil em caso de várias reincidências. E vejo que Santa Catarina vai ser referência para o Brasil, né, no sentido de buscar a prevenção. E essa atenção, né, e também essa solicitação que foi construída junto com as associações dos diabéticos do município de Chapecó, vem realmente ao encontro objetivo de não constranger o diabético quando da aplicação da insulina. Outro projeto aprovado pelos parlamentares é o que inclui a carne de tilápia produzida e processada em Santa Catarina na merenda das escolas da rede estadual de ensino. O objetivo é aumentar o consumo de peixe no estado e proporcionar uma dieta mais saudável aos estudantes. A iniciativa é do deputado Neodi Sareta, do Partido dos Trabalhadores. Na justificativa do projeto, o parlamentar afirmou que o consumo da carne de peixe em Santa Catarina é um dos mais baixos do país em comparação à média nacional. No Rio Grande do Sul e em São Paulo já foi adotada lei semelhante. Incluir a carne de peixe
na merenda escolar, especificamente da tilápia, é uma garantia de um complemento a mais, melhorar ainda mais a merenda do estudante catarinense. Por isso nós estamos fazendo essa proposição, além de também incentivar os produtores para que, uma vez que a tilápia tem se tornado uma fonte de renda de muitas famílias, inclusive, que tem aqui no estado de Santa Catarina. A partir de agora, a Assembleia Legislativa deverá promover estudos e ações visando a neutralização total ou parcial das emissões de carbono geradas em todos os prédios e atividades do Poder Legislativo Estadual. A intenção é que a Assembleia não gere gases de efeito estufa e, quando gerar, faça a compensação, financiando projetos que evitem emissões em quantidade equivalente. Em 4 meses, a Assembleia deverá concluir inventário de emissões de dióxido de carbono e plantio de árvores e outros meios de compensação. O projeto de resolução que institui o programa Carbono Zero na Assembleia foi uma iniciativa do deputado César Valduga, do PCdoB, aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Outro projeto aprovado pelos deputados cria a Rota das Estâncias Termais de Santa Catarina e deverá abranger o território de mais de 30 municípios localizados no sul do estado, na Grande Florianópolis, no oeste, meio-oeste, região serrana e Vale do Rio Itajaí. Entre eles, Tubarão, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas e Palmitos. O objetivo é estimular e incrementar o desenvolvimento social e econômico do estado, promovendo a geração de emprego e renda e a divulgação do patrimônio natural e turístico de Santa Catarina. Tem que ter um chamariz para que o turista possa estar presente, definindo um roteiro que é voltado à saúde, ao turismo, ao lazer e que permita que toda a região possa ser viabilizada, trazendo mais recursos e fortalecendo o turismo local em todo o estado de Santa Catarina. E veja ainda hoje o lançamento da segunda etapa da campanha Adoção, Laços de Amor. O desafio é estimular adoções tardias de grupos de irmãos interraciais e de crianças e adolescentes com deficiência. O Notícias volta em instantes. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou em Xanxerê, no oeste do estado, um seminário voltado a profissionais que atuam no setor. A maioria é da área da educação e trabalha em diferentes disciplinas com alunos que possuem algum tipo de deficiência. Antes de iniciar as palestras, uma surpresa. A apresentação de alunos da Escola Fundamental Dom Oscar Anulfo Romeiro emocionou o público. E o recado foi entendido. Todos nós somos diferentes. O seminário reuniu cerca de 900 profissionais ligados à educação no anfiteatro da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina. Fazer uma reflexão sobre os desafios da inclusão escolar dos alunos com deficiência na rede regular de ensino foi um dos objetivos do encontro. De acordo com os profissionais, ainda existe muita discriminação e falta de informação. O primeiro palestrante, Clay Brites, é neurologista infantil e ministra vários cursos no país. O professor falou sobre avaliação, diagnóstico e intervenção junto à pessoa com deficiência. Olha, a inclusão ela é fundamental, porque ela permite com que a gente respeite a diversidade que existe, é real e sempre existiu nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. O Dr. Regis Peixoto, terapeuta ocupacional, foi o outro palestrante do seminário. Ele abordou ações pedagógicas em sala de aula, a inclusão escolar da pessoa com deficiência e a importância dos professores na educação dessas pessoas. Na verdade, a educação inclusiva, ela segue as premissas básicas do que já é a educação, né? Que a educação diz que você tem que valorizar cada aluno como único. E se você valoriza cada aluno como único, aquele que está em sistema de inclusão também é único. No encontro foram levantados vários desafios. A importância de todos os alunos entenderem o outro, conviverem com as diferenças e acreditarem em um bom projeto pedagógico. A importância de eventos como este foram ressaltadas por autoridades da região. Certamente vamos
trabalhar porque novos seminários possam se trazer para a nossa região, porque a superação de tudo passa através da educação especial, do ensinamento, da capacitação, e isso certamente sempre será a evolução do cidadão. A inclusão, ela leva o aluno para todo o professor e não só para o professor responsável pelo aquele aluno especial. Nossas escolas hoje elas recebem todos os alunos e o professor regular ele vai trabalhar também com o aluno especial. Apesar de ter um segundo professor, ele também trabalha com o aluno especial e é para isso que ele está aqui, é para isso que nós estamos oportunizando eles para aprender alguns segredos de uma melhor forma de inclusão social. Esse é o 8º evento realizado pela Comissão da Pessoa com Deficiência. Vários seminários estão sendo realizados no estado. Só no ano passado, 7.500 educadores foram capacitados. Este ano, outros encontros já estão programados. Nós temos agora um período de recesso parlamentar em função do período eleitoral, mas ainda temos mais 5 eventos ainda para serem concluídos esse ano. E em todos eles nós vamos falar de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Esses processos de formação, eles fazem com que os professores que fazem parte dessa sociedade, esses profissionais comecem a compreender e também entendam como é que no dia a dia a gente coloca a comunidade para compreender isso, que são as famílias de quem não tem um filho com deficiência, por exemplo, né? Então, eu acredito muito que a escola deva fazer mais isso e não só para os professores. A gente precisa sair dos muros da escola. A Assembleia Legislativa iniciou esta semana a segunda etapa da campanha Adoção Laços de Amor. A nova fase foi lançada durante um seminário estadual realizado no Legislativo. Três meninas adotadas de uma única vez. No coração da família Nunes, o que não falta é espaço para o amor. A ideia dele ter a necessidade de ter filhas mulheres, porque ele já havia tido 2 filhos homens. Eu não, eu já tinha um casal, já tinha sido agraciada nos 2 sexos, né? Ele sempre sonhou em ter uma filha mulher. Então nós partimos para adoção. Convive tudo bem, sim. Dá uma baguncinha, mas elas são 10 elas. A mãe que se estressa um pouco, mas o pai já deixa mais livre. Mas aí a mãe quando está estressadinha, a gente dá um descanso para ela e o pai também ajuda. Tem que ajudar, né? Porque isso aí foi uma escolha nossa e elas são as nossas paixões mesmo, assim, né? A família Nunes é uma das retratadas na campanha Adoção Laços de Amor, que está sendo relançada pela Assembleia Legislativa em parceria com diferentes entidades. O objetivo é sensibilizar a população para a adoção, principalmente adoções tardias, de grupos de irmãos, interraciais e também de crianças e adolescentes com deficiência. Dessa vez, o foco é agilizar os processos necessários para quem vai adotar. Um seminário realizado na Assembleia Legislativa marcou o início da campanha. Se a gente já fez, mas podemos fazer ainda um pouco mais por aquele que precisa, por aquele que efetivamente necessita de amor do outrem e em função desse amor possa ser um grande catarinense em todas as causas. Atualmente, em Santa Catarina, existem quase 1.500 crianças em abrigos, muitas delas esperando para serem adotadas. Também existem cerca de 2.500 candidatos a pais, mas como a maioria prefere crianças de menor idade, brancas e saudáveis, muitas delas continuam aguardando por uma nova família. Para agilizar os processos de adoção, as entidades parceiras resolveram trabalhar em conjunto. Nós sabemos que temos um gargalo, que são os estudos sociais, né? Isso realmente não é fácil, mas também não é simples, então não basta acelerar, nós precisamos que sejam acelerados com eficácia, né? Esse é o grande ponto que precisa ser entendido, compreendido pela sociedade. Então esse é um evento que busca esclarecimentos, trazer esclarecimentos, mas também muita sensibilização para todos os envolvidos. Eventos para se debater a adoção são extremamente importantes para mobilizar a sociedade, conscientizar não só a sociedade como um todo, mas principalmente os operadores do sistema de justiça, para que a gente possa agilizar esses processos. Não há nada mais triste do que tirar a infância das nossas crianças e dos nossos adolescentes que vão crescendo sem família.
Para quem já adotou, a experiência pode ser transformadora. O deputado estadual Vicente Caro Preso, do PSDB, participou da cerimônia de lançamento da campanha e falou sobre como é ser pai adotivo. Eu estou me colocando aqui no lugar de cada pai adotivo, cada mãe adotiva, cada família que adotou, né? E há 30 anos veio a Meg com toda seu vigor e nos legou esse presente de Deus, e que se juntou 2 anos depois com a Luísa. Então, esse ato que eu quero que aconteça para cada uma das crianças aí que está nos lares e esperando o carinho que eu dei e que a minha família deu para as minhas filhas. A segunda etapa da campanha Adoção Laços de Amor é uma ação conjunta entre a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Secretarias Estaduais de Assistência Social e Saúde, além de Federação Catarinense de Municípios, Defensoria Pública e Fiesc. Os chefes dos poderes gravaram um vídeo que foi apresentado na abertura do seminário. Estamos iniciando hoje mais uma etapa da campanha Laços de Amor. Em 2011, iniciamos um trabalho junto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a OAB e várias outras entidades. Procurar mostrar às famílias, aos pais que estavam inscritos nos cadastros, experiências exitosas, mostrar que é possível constituir uma família com crianças com um pouco mais de idade, era o objetivo daquela campanha. E deu muito resultado. A adoção, como é dito, inclusive pelo deputado Merizo, antes de mais nada, é um ato de amor. E esse é a nossa motivação em participar da campanha. Mas, infelizmente, ainda há um desejo de adoção de crianças recém-nascidas, de crianças com pouca idade. E faz com que crianças com mais de 7, 8 anos de idade tenham dificuldade em serem reinseridas no ambiente familiar. Hoje, iniciamos uma nova etapa, com o mesmo objetivo, reacender a chama da conscientização. Nós vemos a possibilidade de sensibilizar colaboradores e jurisdicionado na importante missão de estimular, propiciar, especialmente, efetivar os processos de adoção. Me parece que o mais importante nessa campanha é o alerta, é a reflexão. É as instituições que trabalham com esse tema, de mãos dadas, irmanadas, buscando discutir com a sociedade um tema de extrema relevância e que tem consequências sérias no desenvolvimento de pessoas, de crianças e adolescentes que estão em abrigos em todo o estado de Santa Catarina. Tenho certeza que no final do ano, se tivermos uma criança com um lar, um pai e uma mãe com um filho em casa, já terá valido a pena para todos nós que estamos aqui hoje. O coral Som da Vida da comunidade Frei Damião, em Florianópolis, foi um dos destaques do seminário no período da tarde. Os vídeos da campanha você confere a partir deste final de semana na programação da TVA. Por hoje é só, a gente se vê na semana que vem. Até lá! Até!